Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, senhores, comigo tá tudo bem. De volta e meia aqui no pedaço. Eu tenho aqui em minhas mãos uma questão do Enem 2021, portanto, a questão novinha. Tô sentindo o cheiro da tinta ainda. Vamos nessa? Vamos lá? Vamos ler este texto? Muito bem, senhores, olha aqui. Nem guerras, nem revoltas. Epa, isso aqui já é interessante. Os incêndios, pois é, gente, ó. Os incêndios eram o mais frequente tormento na vida urbana no Regno Itálico. Volta-me lá na Itália, então, os incêndios, isso. Entre 880, século IX, e 1080, século XI, então nós estamos aí vivendo a transição da alta para a baixa Idade Média, né? Da alta para a baixa Idade Média. Entre 880 e 1080, então ele pegou um período aí de 200 anos, as cidades italianas, né, as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. As cidades... Então, também, até porque se é baixa Idade Média, então já surgem as cidades. A população já estava começando a migrar para os centros urbanos, né? Os burgos. A certa altura, então as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas, já que o tema é incêndios. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Como assim, Valtomé? Eu explico já. Vamos ler o texto todo, depois eu destrincho ele. Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome. Vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material. Além de destruir as casas, as pessoas ficavam com trauma, né? As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos e reconstruir a paisagem. Elas convergiam à devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Então, uma calamidade insaciável. Do Hust, L.D. Hust, eu não sei quem é esse autor, não conheço. Vamos lá. Então, de acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava nas sociedades medievais por proporcionar o quê? Então, quando se fala em Idade Média, a gente lembra logo de quê? Volta bem, a gente lembra de Guerra dos 100 Anos. Isso, Guerra dos 100 Anos, que não foi nesse contexto, é um pouquinho depois. Guerra dos 100 Anos. A gente lembra da Peste Negra, isso, a gente lembra da Peste Negra. A gente lembra, volta bem, das revoltas camponesas. Isso marcou o período medieval. A gente lembra de feudalismo. Ora, o sistema econômico, o modo de produção predominante na época, feudalismo, né? A gente lembra tudo isso aqui, correto? Mas o texto já começa dizendo, gente, nem guerra nem revoltas. Não. Meu tema agora é falar de quê? Os incêndios. Os incêndios. E aí ele cita um período que vai do ano, entre os anos de 880 e 1080. Então, volta bem, nós estamos aqui vivendo um período de quê? De transição entre a alta e a baixa Idade Média. É uma transição. Porque tradicionalmente a gente divide a Idade Média assim, alta Idade Média, Ela vai, para alguns autores, do século V, com a queda de Roma, até o século X, e a baixa Idade Média, vai de quando a quando? A baixa Idade Média vai do século XI ao século XV. Essa é a baixa Idade Média. Então veja que ele pegou aqui um período que vai de quando a quando? Ele pegou o período aqui que ele citou, ele vai do século IX, ao século XI, 1080, século XI. Olha. Aliás,
por essa época já estão daqui a pouco organizando as primeiras cruzadas, né? Se me falha a memória, no ano de 1096, quando acontece a primeira cruzada, tá? Muito bem, então ele vai aqui do século 9 ao 11. Então estamos nesse período de transição entre a Alta e a Baixa Idade Média. Beleza? Muito bem. E ele cita, então, que as cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. Então ele está citando cidades. Está citando cidades. Essas cidades, elas estavam surgindo, nessa época, com força total, né? Exatamente. Estavam surgindo em todos os cantos da Europa. Por quê? Porque a Europa vivia um renascimento urbano. A Europa vivia o quê? A Europa, nesta época, vivia um renascimento urbano. Um renascimento urbano. Volta bem, e o símbolo dessas cidades, né, seria a classe burguesa, exatamente. Né? Estão surgindo aí os burgos, né? Então surgindo aquelas... Aliás, várias cidades europeias ainda preservam estruturas dessa época daí, né, dos primeiros burgos. Aliás, burgo é um termo muito comum em várias cidades, Hamburgo, Novo Hamburgo, Luxemburgo, né? Já percebeu? Então, muito bem. Volta bem. Surgimento, então, estão surgindo as cidades. Estão surgindo os burgos. E essas cidades, nós sabemos, elas não eram planejadas, né, gente? Elas não eram o quê? Elas não eram planejadas. Eram feitas de toda maneira. Não eram planejadas. E, claro, a maioria delas, desta época, eram feitas de quê? De madeira. As casas eram feitas de madeira, até porque a madeira é um excelente isolante térmico. Mas, ao mesmo tempo, é um excelente combustível havendo que incêndios. Então as cidades, né, elas tinham suas casas construídas sem planejamento e as casas eram construídas de quê? De madeira. Então, qual é a vantagem? Vamos ver. A vantagem, quando você tem uma casa de madeira, ela é excelente o quê? Excelente isolante, né? Isolante térmico. Veja, nos Estados Unidos, no Canadá, é muito comum as pessoas usarem casa de madeira, né? Por quê? Porque no caso do frio, elas são mais aconchegantes. Mas, ao mesmo tempo, que é um isolante térmico, ela é também o quê? Para um caso de incêndio, ela é um excelente o quê? Combustível. É mesmo, Altemeg, madeira pega fogo rápido. E às vezes está frio, mas não está chovendo. Né? Aquele frio seco. Deu para entender? Muito bem. E aí o que é que ele disse? Ele disse, então, gente, como um quinto cavaleiro, algumas pessoas achavam até que era castigo de Deus. Tá vendo? A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão ao acreditar que aqueles acontecimentos eram castigos. Seria castigo de Deus os incêndios? Que antecediam o julgamento final, o dia do juízo final? Como um quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia ao feitio da peste ou da fome, matando muita gente. Vagando, ia lá, voltava, de vez em quando o incêndio passava numa região, depois passava em outra, e parecia que ele ia e voltava. Né? Vagando o mundo afora, retornava de tempos em tempos e expurgava justos e pecadores num tormento derradeiro. Matava gente religiosa, matava gente também que não acreditava em Deus. Como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato. Qual é a pessoa que não perde a sua casa ou que tem um incêndio na cidade que não afeta? Quem não lembra de um episódio triste nós tivemos aí numa cidade do Rio Grande do Sul, quando houve um incêndio numa boate? Lembram disso? E vários jovens morreram, queimados ou sufocados pela fumaça, né? Lamentável, um momento triste da nossa história do Brasil, e que certamente, eternamente, naquela cidade gaúcha onde aconteceu, né, aquilo ali vai ficar para a história daquele povo, daquela cidade, né, para o resto da vida, né, na memória do povo brasileiro. Né? Então, o impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se para além da destruição material, ou seja, fica no psicológico, no imaginário. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar os danos, ou seja, quando ocorria um incêndio, as pessoas as autoridades não só reconstruíam a cidade, como tinham uma preocupação. Qual era? Elas procuravam fazer cidades mais largas, ruas mais largas, casas separadas. Ora, naqueles filmes norte-americanos, por que é muito comum a gente ver as casas separadinhas? Porque no caso do incêndio, não afeta a vizinha, né? Não queima a casa vizinha.
como acontece, vocês sabem, nas comunidades, nas favelas, dos grandes centros urbanos, em São Paulo, no Rio de Janeiro, quando acontece um incêndio, nós sabemos que a coisa fica muito triste. Por quê? Porque um barraco pega fogo, aí queima 30, 40 barracos em torno daquele. Né? Deu para entender? Então elas convergiam a devastação em ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Do tipo fazer fogo dentro de casa, acender fogueira dentro de casa. Entendeu? Então, de acordo com o texto, a catástrofe descrita impactava as sociedades medievais por proporcionar o quê? A correção dos métodos preventivos, das regras sanitárias. Isso era muito difícil. Né? Até o início do século XX, os europeus sofreram muito, nós no Brasil também, com as questões sanitárias, o hábito de jogar lixo, a questão, nós temos ainda hoje um problema sério, né? Nas periferias, o esgoto a céu aberto, é muito difícil. A revelação do descaso público e da degradação ambiental. Olha, nesse caso, ele diz que as autoridades, depois do incêndio, é que procuravam corrigir aquilo ali, né? Procuravam fazer uma nova cidade, né? Com mais cuidado. Letra C. A transformação do imaginário popular e das crenças religiosas. Não é transformação, isso aqui era uma preservação, né? Era uma tradição antiga. Se você pegar o Antigo Testamento, eles já falavam em dilúvios, né? Entendeu? No juízo final, então não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. Volta bem, remodelação dos sistemas políticos e da administração local. Não fala de administração política, né? Embora nós sabemos que nesta época, daqui a pouco, vão surgir as monarquias nacionais. Então, a resposta vai ser a reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias. Por quê? Porque as pessoas que perderam sua casa no incêndio, quando vão fazer uma nova, vão tentar fazer uma casa mais segura, né? Vão tentar ter um pouco mais de cuidado. Só que algumas coisas eram inevitáveis. Como é que alguém morando na Europa medieval, sem energia, sem aquecedor, né, ia aquecer sua casa? Fogueira, fogo, né? Então, manter aquele fogão aceso à noite numa casa feita de madeira era uma tormenta. Era quase certo o risco de incêndio. Então, senhores, o gabarito dessa questão vai ser a reconfiguração, porque depois de um incêndio, eles faziam uma nova cidade, mas mais espaçosa, com mais espaço entre as casas, até que eles foram evoluindo naturalmente, e hoje a gente não escuta falar tanto de incêndios, né? Beleza? Muito bem? Tchau, senhores. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.